TDAH. Mais um episódio do Fala Marcelina. Então, gente, Sarinha, vamos pra parte mais aguardada do episódio, que é ver o chat, ver os comentários de vocês, vocês estão falando bem, vocês estão falando mal. Mas antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e nos seguir nas redes sociais. TikTok e Insta tem vídeo todo dia lá. Então, bora lá. Bora lá, gente. O primeiro comentário que a gente tem aqui é da Larissa Matinhos. Nossa seguidora fiel, tá em todo vídeo. E ela falou assim: Ju e Sara, boa noite. Eu fiquei um pouco confusa porque sempre me falaram que o TDAH só existia em criança. Então, Lari, boa noite. A sua dúvida, ela é muito frequente. Muitas pessoas falam isso, mas falam errado, né? A gente sabe que mais ou menos de 5 a 8% das crianças, elas apresentam TDAH, só que o número que desenvolve para a fase adulta não é 100%, é em torno de 60%. Então vamos voltar um pouquinho de novo. A gente sabe que o nosso transtorno de neurodesenvolvimento, ele aparece na infância. E ele vai regular como a criança ela vai se comportar nas emoções dela, certo? Mas a gente tem que lembrar que o cérebro, ele processa coisas de um jeito diferente, cada um é cada um. Sim, então a gente tem esse ponto que a Sara falou de ser individual, só que a gente também tem que separar por fases da vida. Então, como a criança apresenta o TDAH, é diferente de como um adolescente, como um adulto apresenta. A criança é muito mais o componente da hiperatividade. Então, é aquela criança encapetada que a gente fala, que corre pra lá e pra cá, pula o tempo todo em cima do sofá, não consegue fazer aquela brincadeira quieta, vamos supor, brincar de massinha com as crianças, não consegue fazer isso. Então, tá sempre ligado a 220, aquela criança que ninguém quer por perto. Não, brincadeiras à parte, gente. E enquanto isso, no adulto, já é uma coisa que a gente pensa mais no sentido cognitivo, que às vezes pode atrapalhar durante o trabalho, nos estudos. Relacionamento. Porque tem aquele ponto que é muito mais a parte de esquecer também no adulto, né? Então, às vezes, vamos supor, a namorada pode achar que é um descaso, quando na verdade não é. Já é algo mais patológico mesmo, né? Então é isso, Lara. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Vamos lá para a próxima pergunta. É do Tigres Queiroz. E ele falou assim: todas as pessoas são meio distraídas e têm momentos de hiperatividade. O que significa, então, que todo mundo tem um pouco de TDAH? Polêmica. A gente até ri porque já escutou muitos comentários como esse, né? Porque não é algo de, hoje eu tô distraída, então eu tenho TDAH. Não é uma coisa muito pontual, é mais constante. E a gente também tem, não é só questão de hiperatividade, é uma questão de impulsividade também, que é um ponto que muita gente esquece, acha que é só desatenção e hiperatividade, mas tem muito ponto da impulsividade também. Lembrar que as pessoas elas podem ser agitadas normalmente como se fosse uma coisa da personalidade delas. Depende também do que você está passando no seu dia a dia. Vamos supor, você está muito empolgado com alguma coisa, está passando por uma situação, às vezes, de terno. Dependendo do que você está passando, vai mudar. Mas o TDAH, ele tem que ter um prejuízo real. E ele é constante, não é, hoje, não sei o que. É sempre ele tá lá. É uma frequência e às vezes você não consegue contornar essa situação. Então, por exemplo, eu tô com dificuldade na escola, tá? Meu filho tem dificuldade na escola, mas não é uma coisa que seja controlável. Meu filho foi mal nessa prova de matemática, não sei o que aconteceu, mas foi uma coisa pontual. Mas se é uma criança que a professora, a diretora tá sempre falando, não presta atenção na aula, parece que tá em outro mundo, tá sempre agitado, indo pra lá e pra cá, é diferente. Gente, que vídeo. A gente fala demais. Próximo comentário. É da Loris Rosa. Meninas, existe algum teste rápido na internet, tipo esses de faça 10 perguntas e descubra se você tem TDAH? A internet alimenta cada coisa. Olha, Loris, desculpa te desapontar, mas não é muito bom você confiar nesses testes, não. Porque a gente sempre precisa da avaliação de algum profissional para ver como que tá, qual que é o contexto, como são os sintomas que você está apresentando, se eles são constantes, como que eles estão interferindo na sua rotina, seja ela social, seja acadêmica. Não, quem dera fosse tão fácil assim, a facilitar a vida de todo mundo, Loris. Mas quem são os médicos que são responsáveis por esse diagnóstico? Então, é o psiquiatra ou um neurologista. Mas lembrando que é um diagnóstico clínico. O que isso quer dizer? Não tem um exame de sangue, uma tomografia, alguma coisa que bate uma tela e fala, isso é TDAH. Não tem isso. É realmente escutar o paciente, então ver qual foi o relato da infância dele, observar os comportamentos dele. Então é realmente um conjunto de coisas que o médico tem que fazer que vai gerar um padrão de comportamento e falar, bom,
isso condiz com o TDAH, certo? Mas não tem nada que, um teste na internet ou um exame bater o martelo. Infelizmente, a gente não tem isso. Espero que um dia a gente tenha, talvez, né? O próximo comentário é do Pedro Magazo. TDAH é puramente uma invenção da indústria farmacêutica, só pra galera viciar em remédio. Pedroca, então! Complicado, vamos lá. Infelizmente, muita gente acredita nessas besteiras, baboseiras que estão na internet, ou gente que passa desinformação, mas isso tá completamente errado, completamente falso. O TDAH, ele é reconhecido pelo OMS e pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM-5. E tem muitos estudos que a gente pode disponibilizar para vocês no chat depois, no Insta, mostrando as diferenças cerebrais e genéticas que tem de uma pessoa que tem TDAH e de uma que não tem. Então, não é invenção, é ciência. Apesar de todos esses sintomas que a gente tá falando aqui, a gente tem sempre que lembrar que o TDAH, ele tem uma alteração no córtex pré-frontal. O que é o córtex pré-frontal? É uma área do nosso cérebro que ela é responsável pela cognição, por essa impulsividade de foco também. E o que altera nessa parte do cérebro pra gente ter esses sintomas? Tem a alteração do que a gente chama de neurotransmissores, que são basicamente substâncias que a gente tem, que são a dopamina e a noradrenalina. Então, o que eu queria comentar é da parte de remédio, né? Que, Pedro, você citou, porque é uma invenção só pra gente viciar em remédio. O remédio pode viciar, então você não tá totalmente errado, mas o contexto que você colocou que o remédio vicia, ele tá. Porque o que acontece? Os psicoestimulantes, que são os remédios que a gente usa em casos, os principais que a gente usa em casos do TDAH, quando eles são usados com a prescrição médica de maneira correta, eles não causam dependência. Então a pessoa não vai se viciar. Quais são os principais? Metilfenidato, conhecido como Ritalina, né? Que tem muita gente ultimamente que tá consumindo off-label. O que é consumir off-label? É consumir de maneira indevida, sem ter uma prescrição médica. Se você tá usando sem você ter uma prescrição médica, aí sim você pode viciar. Então não é totalmente errado o que você falou. Mas se é um contexto médico, não vai causar dependência porque você tá usando da maneira correta. Tem o Venvance também. Isso, era isso que eu ia te falar agora. Tinha um que tava na minha cabeça que, me deu um branco. Que são os mais comuns. Mas é basicamente esse ponto mesmo. Então, se usar da maneira correta, não vai viciar. Então, e a Ritalina e o Venvance, como a Ju falou, eles são psicoestimulantes. Então, eles vão aumentar esses neurotransmissores no cérebro. Mas tem gente que não dá muito certo com esses remédios, né? Então, a gente tem sempre que ter uma segunda opção. Que a gente pode usar a atomoxetina ou os antidepressivos específicos. Então, assim, como você falou muito bem, tipo, a gente tem a nossa primeira linha, só que nem todo mundo vai se adaptar, então a gente pode trocar. Mas realmente, se for com prescrição médica, não tem erro, gente, tá tudo certo. Bora. Vamos lá pro próximo, galera. Nosso próximo comentário é da Ana Britney. Ela falou assim: eu tenho TDAH e as pessoas sempre falam que eu sou preguiçosa, menos inteligente, justamente por causa disso. Ana, eu acho que foi a pior coisa que eu já escutei TDAH. As maiores Tampa atrocidades. seus ouvidos porque essas pessoas estão falando, porque assim, ridículo mesmo. O TDAH e a inteligência, eles não têm relação. Pessoas que têm TDAH, assim como pessoas que não têm TDAH, podem ser muito criativas, ter ideias muito boas, originais. A única diferença é que, por causa do TDAH, então um pouquinho menos daqueles neurotransmissores que a gente falou antes, dopamina, a nora, a pessoa tem uma dificuldade maior. Então, ela tem que bolar algumas estratégias diferentes para conseguir colocar em prática as ideias dela. Então, só um exemplo. Tem gente que acaba conseguindo se concentrar muito mais estudando com música, ou então bolar realmente meios diferentes, mas não tem a mínima relação, gente. Baboseira. Do TDAH, não é uma questão de falta de esforço da pessoa. É mais realmente uma falta de não conseguir se autorregular. Não é preguiça, não é falta de força de vontade. Gente, tô apanhando, hein? Desculpa. Ô, Juliana. Tô apanhando, perdão, tá com problema. Mas a produção, né? Realmente, é só o nosso cérebro funcionando de outro jeito. Mas tem uma coisa que influencia muito. O ambiente que você tá. Então, às vezes, se você tem um apoio familiar, se você não tem, pode ou ajudar muito ou piorar o seu sono. Então, tudo isso influencia muito. Vamos próximo. Arthur Moreiro. Uma colega minha de trabalho disse que tem TDAH, mas vejo ela focada em várias coisas. Acho que é tudo balela. Vamos mudar essa visão aí, Arthur. A questão do TDAH, da pessoa que tem TDAH fazer coisas
muito, muito focadas, é que geralmente são coisas que ela gosta, que ela sente prazer em fazer aquilo. É o que a gente chama de hiperfoco. E... é uma coisa que chama atenção pra ela. Sim. Porque é a mesma coisa, a gente também. A gente tem muito mais vontade de fazer alguma coisa que a gente gosta, que a gente tenha prazer naquilo, do que fazer alguma coisa chata, maçante. E a pessoa que tem TDAH, ela tem mais dificuldade de se concentrar nessas questões mais... Sim, a gente acha que pode ser contradição, mas não é. É realmente só o cérebro da pessoa, como ela tem um pouco menos de estimulação, por causa daqueles neurotransmissores, ela tentando priorizar o que é mais importante, o que ela gosta mais. Mas foi como a Sara falou, tem atividades que são... A produção está analisando de novo a TV, mas tem atividades que são mais chamativas para todo mundo. A diferença é que quem tem TDAH tem um pouquinho mais de dificuldade em atividades que não chamam tanta atenção. Mas é realmente só o cérebro dela priorizando o que é mais importante para ela. Então não é balela, sua colega, se ela tem o diagnóstico, realmente é verdade. Então bora para o nosso último comentário do Fala Marcelina de hoje. Nosso último comentário é do Henrique Marqueso, onde ele fala: tratamento do TDAH é só com remédio? É uma dúvida muito comum, inclusive. O remédio, ele ajuda, ele é muito importante, mas ele não é tudo. Com qualquer doença, o que a gente tem que pensar? O tratamento é individualizado, porque cada organismo, cada pessoa é diferente. Mas a gente tem uma base central do tratamento do TDAH, que a gente quer para todos os pacientes. Melhorar a qualidade de vida, reduzir os sintomas, e nesse melhorar a qualidade de vida, o que é muito importante? Não é só o remédio, é a gente criar estratégias para ele, como a gente já tinha falado antes, porque como o desenvolvimento neural é um pouquinho diferente, então criar algumas estratégias, como lembretes, pode ser visual, às vezes auditivo, não sei, uma rotina organizada, estruturada, tudo isso vai ser muito importante, nunca só remédio. É importante a gente falar também que o tratamento, além de ele ser individualizado, ele também tem que ser multidisciplinar. Então, não é só você ir no psiquiatra, te receitar remédio e pronto, acabou. Não, você tem que ter um acompanhamento com o psicólogo, tem que ter apoio também da família, do pessoal da escola, então os diretores, professores, os colegas também, eles têm que ter um certo conhecimento dessa doença e ter um apoio para essa pessoa. E como base, assim, também do tratamento além do medicamentoso, a gente tem o TCC, que a gente chama, que é a terapia cognitivo-comportamental. Base de muitas doenças também. Muitas doenças psiquiátricas são tratadas com TCC. E como que funciona o TCC? Você primeiro, a base do TCC seria você identificar primeiro os padrões que você está apresentando de TDAH, os sintomas, e ter uma certa organização das tarefas, como a Ju falou, criar estratégias, e tanto para questão de hiperatividade, foco, que vai ser diferente, por exemplo, uma criança que é super agitada e um adulto que é desatento. Então muda completamente, né? A gente não pode esquecer que em qualquer doença tem que mudar nossos hábitos. Sim, importantíssimo. A base de tudo inicial é sempre mudança de hábito. Mas também a gente tem que levar em consideração que tem que tomar cuidado com a automedicação, galera. Foi o que a gente falou do uso off-label. Não adianta de, não, porque eu quero me concentrar. Principalmente, por exemplo, estudante de medicina. Tenho 10 provas essa semana, preciso estar atenta, preciso estar focada. Gente, não é assim que funciona. Não vai adiantar nada, não. Então, vamos fazer uma conclusão geral de hoje. Pois é, gente. Então, pra fechar, o TDAH, ele não é desculpa e também nem culpa. Você tem, é uma condição real biológica, com alteração dos neurotransmissores, e tem tratamento, tanto medicamentoso quanto o comportamental. Então, assim, é importante, tipo, acho muito legal de ter essa interação com vocês, ler os comentários de vocês, porque a gente consegue desincentivar esses tabus, essas falsas informações também. E também, se você tá sentindo que você se assemelha com tudo que a gente falou hoje, alguém próximo de você, sempre é importante ir atrás de uma informação verdadeira. Então vai atrás de um lugar de saúde, né, um posto, vai atrás de um psiquiatra, que é muito importante. Mas aí, gente, agora tá na hora do nosso jantar, mas não percam que semana que vem a gente vai ter um novo episódio no Fala Marcelina. E é isso, espero que tenham gostado, que pra gente foi muito gratificante estar aqui com vocês hoje. Grande beijo. TDAH. Mais um episódio do Fala Marcelina.